Seja bem-vindo a mais uma aula aqui que a gente fala sobre o lado comercial da produção audiovisual. A gente sempre fala aqui nesse canal sobre prospecção de clientes de maneira ativa, busca por oportunidades para não esperar o cliente, bater na sua porta. Na realidade, você não vende, né? Você espera o cliente comprar de você. Isso é um erro. Falo também sobre vendas, técnicas de vendas. Como é que a gente se comporta numa reunião com o cliente? Ou ainda, o que a gente precisa oferecer no momento de apresentar os nossos serviços para os nossos clientes que eles realmente valorizam. Mas o assunto que eu separei aqui para dividir com você nessa aula de hoje diz respeito a 4 atributos indispensáveis que todo vendedor precisa ter. E aqui, obviamente, eu sempre estou falando para quem vende, para quem negocia, para quem oferece, para quem contorna objeções no mercado de produção de vídeo. O primeiro, um bom vendedor que vai oferecer o seu trabalho de produção audiovisual, ele precisa ter e dominar a visão do negócio. Ele precisa entender quais são as dores do mercado que ele está atuando, ou do mercado que ele vai prospectar, ou do cliente que ele vai abordar, para ele oferecer as soluções adequadas para cada uma dessas situações. Ele precisa também entender quais os desejos desse mercado, para que ele consiga atender esses desejos através da produção audiovisual. Eu já falei em outras aulas aqui, mas existem 3 desejos do mercado quando vai contratar uma produtora. O cliente, a empresa do cliente sempre quer fortalecer marca, vender mais, ou economizar os recursos da empresa dele. E a gente consegue e deve fazer isso através da produção de vídeo. Então isso é entender as dores e os desejos do mercado. Isso é ter visão de negócio. Outra coisa que a gente precisa ter, que um bom vendedor precisa saber, melhor do que contornar essas objeções, é neutralizar essas objeções. Antes que essas objeções surjam em uma determinada reunião. É naquele momento que você consegue neutralizar essas objeções. Mas, obviamente, para isso, a gente precisa ter técnica. Eu já gravei e vou voltar nesse assunto, contorno de objeções, outras vezes. Aqui o meu foco é falar sobre atributos indispensáveis de um bom vendedor de vídeo. Outra coisa que a gente precisa ter é saber quais são as tendências do mercado, né? Presta atenção nisso. A gente precisa saber quais são as tendências não só do audiovisual. Você precisa saber as tendências do mercado em que o seu cliente está atuando. Porque o que você vai fazer se você souber dessas tendências? Você vai se antecipar. Por exemplo, quando a gente produz vídeo para uma empresa de energia solar e muda a legislação, tem uma mudança de legislação que acaba interferindo no negócio do meu cliente. Eu posso oferecer para ele, por que não, um programa de geração de conteúdo em que ele vai informar os clientes dele sobre essa nova legislação. Um exemplo só, entre tantos outros, mas isso é dominar as tendências. Outra coisa que um bom vendedor precisa fazer, outro atributo, conhecimento técnico. Um bom vendedor precisa ter uma meta estabelecida, viável, alcançável, realista. Sem meta, a gente não sabe se a gente está indo na direção certa ou não. Então, uma meta para a gente buscar, um objetivo para a gente alcançar. E também precisa entender a lógica de um funil comercial. O que é um funil comercial? Em cima, topo de funil. Descoberta, consideração, conversão. Eu preciso entender que meu cliente descobre a minha empresa para depois ele considerar a possibilidade de fazer negócio comigo e depois ele converter. E isso leva tempo. Tem que respeitar o tempo da jornada de compra do nosso cliente. Por falar em jornada de compra, outro atributo indispensável é justamente essa: entender a jornada de compra do cliente, que existem etapas a serem cumpridas. O cliente demora um determinado tempo para amadurecer e está pronto para comprar o seu vídeo. E usar ferramentas, né, para a gente medir tudo isso. Uma agenda bem estruturada, uma planilha ou ainda, melhor ainda, um CRM, onde você vai se relacionar com o seu cliente e vai abastecer essa planilha de acordo com cada contato que você vai fazer com ele, senão você esquece. São muitas tarefas no dia a dia, muitas. E a tendência, se você está com um olhar voltado para o comercial, é aumentar cada vez mais o número de tarefas. Por isso que você precisa ter uma planilha ou um CRM, melhor ainda se for um CRM, né? Um software de gestão de contatos com o seu cliente. E aí precisa medir as métricas, precisa entender as métricas, o que está valendo a pena, que tipo de iniciativa está valendo a pena eu manter. Eu estou rodando um e-mail marketing na produtora, por exemplo. Tem dado resultado, o cliente tem aberto, a comunicação está conectada com o cliente, faz essas análises para ver qual das ações você deve manter ou qual você deve tirar de circulação. Outro atributo indispensável para um bom vendedor de vídeo: inteligência
interpessoal. Você precisa trabalhar a sua comunicação escutativa. Se você vai para uma reunião e está ouvindo a sua voz, mais de 30% do tempo dessa reunião, alguma coisa está errada. Você não está fazendo as perguntas certas para o seu cliente não está te abastecendo com as informações que você vai precisar para entender esse briefing e depois estruturar um orçamento para entregar uma solução adequada para ele. Então, nunca esqueça, a gente vai para uma reunião muito mais para escutar do que para falar sobre os nossos serviços de produção de vídeo. Mas isso vem com o tempo. Eu levei muito tempo para entender essa lógica e eu estou te entregando agora. Eu já estou te entregando esses insights que eu levei bastante tempo para trazer isso aqui para a mesa e usar no meu dia a dia como atendimento comercial aqui da produtora. Outra coisa, liderança. Cara, o que a gente faz numa reunião, tá? O que o cliente espera de você numa reunião? Você senta com o cliente para conversar e quem dá o rumo dessa conversa tem que ser você. O cliente está interessado em comprar vídeo, é você que tem o domínio da produção audiovisual e da melhor solução, desde que você entenda das dores e dos desejos dele. Você que direciona para cá ou para lá essa reunião. Então, chama a responsabilidade para você nas reuniões. E tem que ter influência também, né? Quando eu falo sobre inteligência interpessoal, você precisa exercer uma influência, aumentar a percepção de valor do seu serviço frente a um cliente, frente a um mercado em que você atua. Eu vou te falar qual é o quarto atributo, tá? Mas antes disso, eu quero lembrar, é interessante que você se inscreva aqui no meu canal para ficar por dentro das informações sobre o lado comercial da produção audiovisual, que eu sempre divido com você aqui. Eu falo sobre prospecção, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sempre com um foco voltado na produção de vídeo. Pensa em tudo que é tipo de perrengue que você possa imaginar ao longo desses 17 anos aí que a gente está trabalhando no audiovisual. Tudo isso a gente já passou na prática aqui e continua passando, porque eu continuo no campo de batalha todos os dias. Aliás, isso é um grande diferencial, viu? O que eu divido com você aqui, eu não li em livro, eu pratico isso no dia a dia. Vou finalizar essa gravação aqui com você e vou para uma reunião com o cliente. E aí eu pego esses insights dessas reuniões e divido aqui com você. Para quê? Para a gente enriquecer cada vez mais o nosso mercado com argumentos concretos, viáveis, para a gente aumentar a nossa lucratividade e construir um negócio sólido, lucrativo e previsível no audiovisual. É isso que eu procuro fazer. Então, deixa seu like aqui nessa aula, nesse vídeo, e se inscreva no canal e já ativa as notificações lá, porque constantemente eu estou aqui dividindo aulas, dividindo conteúdos com você nesse canal. Bom, o quarto atributo, eu falei sobre visão de negócio, eu falei sobre conhecimento técnico, eu falei sobre inteligência interpessoal e a gente precisa ter inteligência intrapessoal. E o que é isso? É autogestão emocional. O que eu quero dizer com autogestão emocional? A gente vai ter que aprender a lidar com os nãos, viu? Se você quer vender, se você quer ir para o mercado, você não pode ter medo de levar não. Faz parte do jogo, de verdade, faz parte do jogo. E outra coisa, a gente não vai bater meta todos os meses. Não adianta você achar que todos os meses vai estar com a meta batida. Por isso que o empresário tem que ter uma visão maior, mais ampla. O horizonte do empresário é muito maior. Ele vai analisar o período, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Ele não tem o olhar voltado só para o mês. Porque pode acontecer, a gente não quer, mas pode acontecer de um mês a gente ficar abaixo da meta. No outro a gente vai recuperar para a gente chegar no que a gente estava planejando lá ao longo de 3 meses, 6 meses ou 1 ano. E quem não souber lidar com os nãos, cara, tá lascado. Cada não que você ouve, você tem que absorver a informação que está vindo junto com aquele não. O cliente não fechou comigo por quê? Foi preço? Foi o meu atendimento? Foi a qualidade do vídeo que eu produzo que não está alinhado com o que ele está buscando lá? A gente precisa analisar isso para aperfeiçoar o nosso trabalho, se botar num estado de aperfeiçoamento constante. Então, quando vem não, aproveita o não para aprimorar o seu trabalho. Gestão do tempo também é algo muito relevante para quem quer ser um bom profissional de vendas. Por quê? Tem muita coisa para a gente fazer no dia a dia, muita coisa mesmo. É mandar orçamento, é fazer follow-up, ou seja, fazer um acompanhamento da proposta que a gente mandou, é prospectar o mercado, é ajustar vídeo se você trabalha sozinho. Tem um monte de tarefas para a gente fazer e a gente precisa fazer uma gestão do tempo, senão as coisas acabam se enrolando ali no meio de campo e você vai para casa no final do dia com a sensação de que o dia não rendeu. Você deixou um monte de tarefas em aberto. E se você fizer uma gestão adequada do seu tempo de trabalho,
a tendência é que isso aconteça cada vez menos. E aprendizado constante. Isso a gente nunca pode deixar de fazer, deixar de aprender, deixar de buscar o conhecimento. Lembra? Citei agora há pouco, estado de aperfeiçoamento constante. E outra coisa, comece a prospectar, viu? Se você ainda não prospecta, vá para o mercado, aborde as empresas, cria um processo comercial. Ah, Pedro, não sei criar processo comercial. Fica tranquilo. Se você está inscrito aqui no canal, você está em boas mãos, porque eu vou voltar num outro momento para te mostrar como é criar um processo comercial. Fica bem sossegado com relação a isso. É só acompanhar os conteúdos que eu divido com você aqui, tá? Então, estado de aprendizado constante. Sempre, sempre. Assista vídeos, leia livros, converse com outras pessoas também, para você ficar e permanecer num estado de aperfeiçoamento constante. Resumindo, visão de negócio é um dos atributos indispensáveis para ser um bom vendedor de vídeo, conhecimento técnico, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. Bons negócios para você e até a próxima aula.